livro do profeta Jonas. Hoje encerramos a série de exposições no livro do profeta Jonas. Esse é o 9º e último sermão. E vamos trabalhar os versículos de 9 a 11 do capítulo 4. Capítulo 4, os versículos de 9 a 11. 9 a 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E antes da leitura, eis o título da mensagem. E o título da mensagem é o seguinte: o que realmente importa para Deus. O que realmente importa para Deus. Versículos de 9 a 11. E você não vai desmarcar o texto. Diz assim: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar. Deus Santo e misericordioso, chegamos agora ao momento da exposição da Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento, abra nossos ouvidos e prepare o nosso coração para receber a verdade das Escrituras. Livra-nos de ouvir Tua voz apenas com a mente, sem permitir que ela alcance nossa consciência e transforme nossa vida. Remove de nós todo orgulho, toda indiferença e toda resistência à Tua vontade. Concede-nos humildade para reconhecer nossos pecados e disposição para obedecer aquilo que o Senhor nos ensinará. Abençoa-me também, Senhor, enquanto anuncio a Tua palavra. Concede-me fidelidade ao texto, clareza para expô-lo e inteira dependência do Teu Espírito. Guarda-me de dizer aquilo que o Senhor não disse e também de silenciar aquilo que precisa ser anunciado. Dá-me amor por Tua igreja e usa minha voz para conduzir Teu povo à verdade, ao arrependimento e à fé. Que ao contemplarmos o Teu coração revelado nesse texto, sejamos conduzidos a amar aquilo que amas, a valorizar aquilo que valorizas e a nos compadecer daqueles que ainda estão longe de Cristo. Que Jesus seja visto acima de tudo e que toda a glória pertença somente a Ele. Assim oramos. Em Seu santo nome. Amém. Amém. O que realmente importa para Deus? Essa é a pergunta que eu vou procurar responder. Irmãos, normalmente medimos a importância das coisas pelo benefício que elas nos oferecem. Não é? Normalmente é assim. Medimos a importância das coisas pelo benefício que elas nos oferecem. Por exemplo,
aquilo que nos traz conforto costuma parecer importante para nós. Aquilo que nos dá segurança parece algo indispensável. E aquilo que nos faz sofrer, quase sempre julgamos não ter mais utilidade. Essa maneira de avaliar a vida é tão comum que muitas vezes nem percebemos que estamos olhando para o mundo apenas a partir dos nossos próprios interesses. Mas aí vem uma pergunta: será que Deus avalia as coisas da mesma maneira que nós avaliamos? Será que aquilo que tem valor para nós também possui grande valor para Deus? Perguntas introspectivas aí. Ou será que muitas vezes estamos profundamente enganados quanto ao que realmente importa? É exatamente essa pergunta que encerra o livro de Jonas. Prestou bem atenção? É exatamente essa pergunta que encerra o livro de Jonas. Vejam, depois de confrontar o profeta pela palavra, depois de tratar o coração do profeta por meio das circunstâncias, Deus faz uma última pergunta. E não é uma pergunta destinada a corrigir uma atitude. É uma pergunta que revela toda uma escala de valores. Jonas lamentava a perda de uma planta. Os irmãos viram isso no último sermão. Deus se compadecia de uma cidade que caminhava para a perdição. Jonas sofria bastante naquele momento, porque perdera a sombra daquela planta. Deus olhava para mais de 120 mil pessoas que caminhavam para a destruição. Vocês conseguem perceber o contraste entre Jonas e Deus? Enquanto Jonas se importava com aquilo que lhe proporcionava conforto, Deus se importava com pessoas. É por isso que o livro termina com uma pergunta. Esse livro de Jonas é atípico. Você não vê nenhum outro livro na Bíblia terminar dessa maneira. Mas o livro de Jonas termina com uma pergunta. Ele não termina com a resposta. O Espírito Santo não quis apenas registrar a reação de Jonas. Ele quis colocar cada leitor do livro de Jonas diante dessa pergunta. Porque o problema de Jonas também é o nosso problema. Podemos nos preocupar profundamente com aquilo que afeta nosso bem-estar e permanecer indiferente às pessoas que estão ao nosso redor. Podemos ou não podemos? E geralmente não é isso que acontece. Podemos sofrer intensamente quando perdemos algum conforto. E, ao mesmo tempo, não sentir qualquer tristeza diante da perdição de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, que dia após dia estão ao nosso redor, estão caminhando para o inferno. Mas nós não sentimos nenhuma tristeza. Por isso o texto que está diante de nós nos leva a refletir sobre uma pergunta muito importante. O que realmente importa para Deus? Essa é a pergunta. O que realmente importa para Deus? Então o texto de Jonas, capítulo 4, versículos de 9 a 11,
responde a essa pergunta apresentando duas verdades. Vejamos a primeira, daquilo que realmente importa para Deus. Em primeiro lugar, pessoas valem mais do que nossos confortos. Para Deus, pessoas valem mais do que os nossos confortos. Isso está nos versículos 9 a 10, a gente vai discorrer sobre eles. Então, irmãos, prestem atenção. Vamos reviver um pouquinho a história de Jonas. Deus havia feito nascer uma planta sobre Jonas. Quando Jonas, teimosamente, saiu de Nínive, ficou fora da cidade, fez uma barraquinha, e ali Deus fez nascer uma planta que cobriu toda a barraquinha, né? Tipo uma aboboreira, né? Com aquelas folhas largas, trazendo conforto do calor do dia, né? Protegendo do frio da noite. E Jonas está ali na expectativa de que Deus ainda desça fogo sobre a cidade de Nínive. Muito bem. Mas no dia seguinte, o Senhor enviou um verme e secou a planta. Aquela planta que Jonas tanto apreciava. Porque quando a planta nasceu, que cobriu toda a sua cabana, o texto diz que Jonas se alegrou em extremo. Como a dizer assim, que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que Deus gracioso. Olha o que ele fez. Fez nascer essa planta para me dar conforto. No dia seguinte, Deus enviou um verme, enviou um vento oriental, o verme destruiu a planta, enviou um vento oriental, um vento quente e sufocante, de modo que quando saiu o sol, com aquele calor e com aquele vento sufocante batendo na cabeça de Jonas, ele ficou desfalecido. E foi exatamente neste momento que Jonas voltou a pedir a morte. Mas também é exatamente neste momento que Deus faz uma segunda pergunta a Jonas. A pergunta está no versículo 9. Acompanhe a leitura. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele estava extremamente desgostoso. Olha a pergunta: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Observem, irmãos, a pergunta de Jonas aqui no versículo 9 é semelhante à que Deus havia feito no versículo 4, do capítulo 4. A mesma pergunta. Deus perguntou a Jonas, no versículo 4, se era razoável ele estar irado por causa da misericórdia que havia sido concedida a Nínive. E qual foi o comportamento de Jonas? Vamos lá, daqui a pouco a gente vai descobrir. Agora, no versículo 9, Deus pergunta se é razoável ele estar irado por causa da planta que se secou, tirando o conforto dele. Então, na primeira pergunta, o assunto era uma cidade que foi preservada da destruição. Na segunda pergunta, o assunto era uma planta que foi perdida. E ao colocar essas duas situações lado a lado, Deus começa a revelar o quanto a escala de valores de Jonas estava distorcida. Lembre-se que eu tratei no primeiro sermão do capítulo 4 o tema
as marcas de uma alma enferma. E Deus está mostrando a Jonas o quanto a escala de valores dele estava distorcida. Interessante, quando Deus fez a primeira pergunta, que disse assim: é razoável essa tua ira por conta da misericórdia que foi concedida à cidade de Nínive? Qual foi a resposta de Jonas? Qual foi a resposta de Jonas? Não, calou. Jonas calou. Jonas calou. Jonas calou. Permaneceu em silêncio, emburrado, saiu da cidade. Não respondeu nada. Agora, porém, quando a pergunta envolve a planta, Jonas responde imediatamente e diz: a mesma pergunta, é razoável essa tua ira? Ele diz sim. É razoável a minha ira até a morte. Percebam a diferença. Diante da salvação de milhares de pessoas, Jonas não tinha nada a dizer. Mas diante da perda de uma planta, ele encontra palavras para defender sua indignação. Jonas demonstra que a sua alma estava enferma. Porque ele não tem nenhuma compaixão pelos habitantes de Nínive. Contudo, quando a planta seca, ele considera a sua revolta perfeitamente justificável. Não, eu tenho razão para ter essa revolta. É como se dissesse: sim, Senhor, tenho todo o direito de estar irado. O Senhor sabe por quê? Porque essa planta me protegia. Ela tornava a minha vida mais confortável. Agora ela morreu. E por isso, minha indignação é completamente razoável. Jonas havia colocado tanto valor naquele conforto, que considerava a morte da planta uma razão suficiente para desejar a sua própria morte. Senhor, eu suporto tudo na vida. Agora, perder o conforto dessa planta significa perder o sentido da vida. Significa perder a razão de viver. Melhor me é morrer. Então é razoável a minha ira até a morte. O que Deus vai fazer, meus irmãos? O Senhor vai mostrar ao profeta que ele estava atribuindo um valor excessivo a algo passageiro e, ao mesmo tempo, um valor insuficiente às pessoas. Olha o que Deus vai fazer com Jonas. Jonas, isso aqui que não tem valor nenhum, você está atribuindo um valor extremado. E aquilo que tem valor, você não está valorizando. Veja o que Deus vai fazer. Que linda a pedagogia de Deus a partir do versículo 10, com essa planta que secou. Veja o que Deus diz. Versículo 10. Depois da resposta de Jonas. Tornou o Senhor: ah, Jonas, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Você está percebendo como Deus constrói seu argumento aqui? O Senhor começa dizendo: tens compaixão da planta. A palavra traduzida aqui por compaixão também carrega a ideia de lamentar uma perda. É como se Deus estivesse dizendo: ah, tu lamentas a perda da planta. Você sente pesar porque perdeu alguma coisa. Jonas olhava para a planta seca e sentia que algo muito importante havia sido perdido. Por isso,
lamentava a sua morte, a morte da planta, né? E desejava que ela tivesse sido preservada. Contudo, Deus demonstra que Jonas estava atribuindo à planta um valor que ela nunca deveria ocupar. Isso aqui é interessante demais, meus irmãos. Presta atenção. E para mostrar isso, o Senhor chama a atenção do profeta para 3 aspectos relacionados à planta. Vamos acompanhar aí no versículo os 3 aspectos. Primeiro, Deus diz: a planta não te custou trabalho. Não é isso? Olhe para cá. Deus diz: você está lamentando uma coisa que não te custou trabalho nenhum. Jonas não havia plantado a semente, não havia preparado a terra, não havia regado a planta, não havia cuidado do seu crescimento, não havia investido tempo, energia ou recursos para que aquela planta existisse. Jonas apenas recebeu o benefício. A planta surgiu sobre a sua cabeça e imediatamente começou a servi-lo. Ela lhe ofereceu sombra, aliviou seu desconforto, tornou suportável o calor do deserto. Portanto, o apego de Jonas à planta não nasceu do trabalho que ele havia dedicado a ela. Nasceu do benefício que havia recebido dela. É por isso que ele estava apegado à planta, pelo benefício que havia recebido dela. Jonas se importava com a planta porque a planta lhe era útil. Sua compaixão estava diretamente ligada ao próprio conforto. Ele está com compaixão daquela planta porque essa compaixão está ligada diretamente ao seu conforto. Enquanto a planta lhe servia, ela lhe parecia extremamente valiosa. E essa é uma maneira muito comum de avaliarmos as coisas. Frequentemente, consideramos importante aquilo que nos beneficia, certo? Valorizamos aquilo que nos serve. Dedicamos atenção àquilo que protege nossos interesses. E sentimos profundamente quando perdemos alguma coisa que facilitava a nossa vida. Mas Deus está mostrando a Jonas que utilidade pessoal não pode ser o critério supremo para determinar se alguma coisa tem valor ou não, para determinar se alguma coisa realmente importa ou não. Essa coisa não se torna mais importante apenas porque nos beneficia. E uma pessoa não se torna menos importante porque não pode nos oferecer algum benefício. Entendam, se nosso cuidado pelas pessoas depender apenas daquilo que elas podem fazer por nós, nós não estamos amando as pessoas. Estamos apenas usando as pessoas. Então, muitas amizades, muitas relações que você encontra por aí, não é de amor, é apenas de usar uns aos outros. A pessoa se aproxima daquela pessoa, serve aquela pessoa, valoriza aquela pessoa, honra aquela pessoa, porque espera receber dela alguma coisa. Isso quer dizer que enquanto alguém nos ajuda, nós nos aproximamos. Enquanto alguém concorda conosco, nós o valorizamos. Enquanto alguém nos oferece alguma vantagem, nós o tratamos como importante. Mas,
quando essa pessoa deixa de ser útil, quando já não pode mais corresponder às nossas expectativas, ou quando começa a exigir da nossa parte algum sacrifício, facilmente nos afastamos. Foi exatamente assim que Jonas avaliou a planta. Ela tinha valor porque ela lhe servia. Nínive não lhe proporcionava qualquer conforto. Ao contrário, os ninivitas representavam tudo aquilo que Jonas rejeitava. Por isso, para o profeta, a planta parecia mais importante do que as pessoas. Vamos aplicar isso para a nossa vida para a gente entender. Mas pessoas não possuem valor apenas quando são úteis. Elas possuem valor porque foram criadas por Deus. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que absorveu essa mentalidade, que só valoriza aquilo que lhe é útil. Que lhe é útil. Não. As pessoas possuem valor porque foram criadas por Deus e carregam a dignidade de terem sido feitos à sua imagem. É aquela mãe que está grávida, que sabe que seu filho vai nascer com um problema sério de saúde e que vai exigir muito sacrifício da parte dela. E o médico lhe oferece a oportunidade de fazer o aborto enquanto é tempo, ou ela vai ter que viver longos anos, quem sabe 20, 30 anos, cuidando daquela criança. Então, em detrimento ao seu conforto, qual é a opção dela? Ela escolhe o seu conforto. Prefere fazer aborto. Essa é a mentalidade do mundo. Dê apenas um exemplo para você entender. Apenas um exemplo. E no mundo é uma coisa bem clara. Enquanto você tem recursos, muitos recursos, poder, reconhecimento, você está cheio de amizades. No dia que você perde essas coisas, não é mais útil para essas pessoas, você também perdeu o valor para elas. Porque você não pode mais oferecer aquilo que elas desejam. Mas precisamos entender uma coisa. Uma pessoa continua tendo valor quando adoece, quando envelhece, ou quando perde sua capacidade de trabalhar. Meus irmãos, eu não gosto de dar exemplos assim particulares, mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu tenho uma mãe que não é cristã. Ela tem mais duas irmãs. E uma dessas irmãs está num estado vegetativo, numa cama, sem sair ali, se alimentando pelo estômago através de uma mangueira. Né? E minha mãe não é cristã. Mas ela não olhou apenas para aquilo que essa irmã pode proporcionar. Essa irmã não tem nenhum recurso financeiro para ajudar ela, ou que ela pense que depois da morte da irmã, ela ganharia uma herança. Não, pelo contrário. Ela pegou seus recursos financeiros, contratou todo o serviço de manutenção para essa irmã, de enfermagem, abriu mão da sua moradia. Ela tem um apartamento,
lá na área da 13, em Aracaju. Abriu mão, foi morar com a sua irmã, só para estar próximo da sua irmã. E olhe que essa irmã não era assim aquela relação de ser aquela pessoa que servia a ela e nada. Muito pelo contrário, ela servia a vida inteira a sua irmã, que ela tinha mais recursos do que a sua irmã. Está lá, o apartamento dela fechado, se acabando, e ela mora lá, num apartamento pequeno, né? Mas de pé ali, dia e noite, com a sua irmã. Ninguém lhe pediu para fazer isso. Ela apenas, eu vejo aqui o exemplo que ela enxergou o valor das pessoas, que o valor das pessoas é maior do que o seu próprio conforto. É maior do que o seu próprio conforto. Então ela abriu mão de todo o seu conforto, ela renunciou tudo para estar ali. Apesar de ter enfermeiras cuidando dia e noite da sua irmã, ela está próxima ali. Então, é isso, meus irmãos. Uma pessoa continua tendo valor mesmo quando adoece, quando envelhece ou quando perde a sua capacidade de trabalhar. Continua tendo valor mesmo quando nada pode nos oferecer. Continua tendo valor quando o seu cuidado exige tempo, paciência e sacrifício. O valor da vida humana não depende da produtividade, da saúde, da inteligência, da posição social, dos recursos financeiros ou da utilidade que alguém possa ter para nós. Cada homem e cada mulher possui dignidade, porque a sua vida procede das mãos do Criador. Por isso, escuta bem, uma sociedade revela sua escala de valores pela maneira como trata aqueles que não podem lhe oferecer qualquer vantagem. Quem são esses? As crianças, os idosos, os enfermos, as pessoas com deficiências e todos aqueles que dependem de cuidado. Porque é relativamente fácil valorizar quem nos favorece. O verdadeiro teste aparece quando amar alguém exige tempo, quando amar alguém altera nossos planos e reduz nosso conforto. O mundo diz: proteja seu conforto, não permita que ninguém atrapalhe seus planos, afaste-se de tudo aquilo que lhe causa trabalho. Mas o Evangelho nos ensina: pessoas valem mais do que nossa comodidade. Pessoas valem mais do que uma agenda perfeitamente organizada. Pessoas valem mais do que uma refeição interrompida. Pessoas valem mais do que um descanso que havíamos planejado. Pessoas valem mais do que as coisas materiais que acumulamos. Isso não significa que descanso, organização, saúde e recursos não sejam importantes. Não é isso que eu estou querendo dizer. Então, quando a gente olha para o exemplo de Jonas, a gente vai entender. A planta era realmente uma dádiva de Deus. A sombra era boa. O erro de Jonas não estava em apreciar a planta. Estava em atribuir à planta um valor maior do que atribuía às pessoas. Irmãos, o problema não é possuir conforto. O problema é proteger nosso conforto à custa do amor. O problema é quando nossas coisas começam a valer mais do que gente. Quando preservamos objetos, mas ferimos pessoas. Quando cuidamos cuidadosamente de nossos bens, mas tratamos com impaciência aqueles que vivem dentro da nossa casa. Quando gastamos tempo, energia e recursos para manter aquilo que possuímos, mas não temos tempo para assistir, até mesmo ouvir alguém que sofre. Talvez alguém diga:
Eu jamais escolheria uma planta em lugar de uma pessoa. Mas fazemos isso sempre. Eu vou repetir. Fazemos isso sempre. Que uma tarefa parece mais importante do que assistir ou ouvir alguém. Ou até mesmo quando a missão da igreja começa a ameaçar nosso conforto pessoal. Nesses momentos, a planta pode não ter folhas. Pode ter a forma de tempo, de dinheiro, de privacidade, de descanso, de conveniência. Mas a pergunta continua a mesma. O que vale mais para nós? A planta ou as pessoas? E o Senhor, meus irmãos, pedagogicamente, continua chamando a atenção do profeta para um segundo aspecto relacionado à planta. Ele diz assim: a planta que você está lamentando aí, chorando, não a fizeste crescer. Não foi você que a fez crescer. Jonas não possuía qualquer poder para produzir a vida daquela planta. Ele não controlou seu nascimento, não determinou seu crescimento, não poderia impedir a sua morte, como não impediu. A planta havia sido inteiramente uma dádiva da providência de Deus. Deus a fez nascer, Deus permitiu que ela crescesse, Deus determinou quanto tempo duraria. Tudo aquilo que Jonas considerava seu conforto havia sido recebido das mãos do Senhor. Isso significa que Jonas estava tratando como um direito adquirido aquilo que sempre fora graça. Ele recebeu a planta gratuitamente, mas reagiu como se Deus lhe devesse aquela sombra. É exatamente isso que o apóstolo Paulo pergunta aos crentes da igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Paulo pergunta assim a eles: que tens tu que não tenhas recebido? Essa pergunta dói nos ouvidos. Que tens tu que não tenhas recebido? Então essa pergunta desmonta toda a pretensão de posse absoluta. Nossa saúde foi recebida, nossos recursos foram recebidos, nossa família foi recebida, nossas oportunidades foram recebidas e nossas capacidades foram recebidas. E se tudo foi recebido, não podemos desfrutar as dádivas com arrogância, nem acusar o doador quando em sua sabedoria resolve tirá-las. E eu acho isso lindo, meus irmãos, porque mesmo assim, em poucas horas, uma dádiva transformou-se na mente de Jonas em exigência. Aquilo que ele devia receber com gratidão passou a ser tratado como algo indispensável. E quando Deus retirou aquilo que havia dado, Jonas acusou a providência de ser injusto. Queridos, também corremos esse perigo. Recebemos saúde e pouco a pouco começamos a agir como se Deus nos devesse saúde. Recebemos recursos e começamos a pensar como se jamais pudessem diminuir. E quando eles diminuem por uma circunstância ou outra, nós vamos ficando desesperados. Recebemos uma casa, recebemos uma família, recebemos uma rotina, uma posição e determinadas oportunidades. Tudo é graça, mas com o passar do tempo, podemos transformar presentes em direitos. Esquecemos que não criamos, não fizemos crescer, nem sustentamos por nossa própria força aquilo que possuímos. Tudo continua dependendo da bondade e da providência do Senhor. Isso deveria produzir o que em nós? Deveria produzir gratidão,
e não exigência. Deveria produzir humildade e não orgulho. Deveria tornar nossas mãos abertas e não fechadas. Porque quem reconhece que recebeu tudo pela graça, está mais disposto a colocar suas dádivas a serviço das pessoas. Nossa casa pode acolher pessoas, nosso dinheiro pode aliviar necessidades, nosso tempo pode consolar um aflito, nossa experiência e nossos dons podem edificar a igreja. As dádivas de Deus não foram concedidas apenas para nos proteger do sol. Também foram colocadas em nossas mãos para servirmos aos propósitos do reino. Sendo assim, a pergunta não é apenas que conforto esta planta me proporciona. A pergunta também precisa ser: como posso usar aquilo que Deus me deu para abençoar as pessoas? E Deus vai mostrar uma terceira coisa ao seu profeta, ainda em relação a essa planta. Em terceiro lugar, Deus sustenta seu argumento em relação à planta, afirmando, diz assim a Jonas: numa noite essa planta nasceu, e numa noite ela pereceu. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que a planta era passageira. Cresceu rapidamente e rapidamente desapareceu. Jonas havia depositado enorme importância em algo que durou apenas um dia. Deus estava mostrando que Jonas havia construído uma escala de valores sobre algo extremamente frágil. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Trabalhamos como se os bens fossem eternos e organizamos a vida em torno de coisas que numa noite nascem e numa noite perecem. Casas envelhecem, recursos diminuem, posições terminam e até o corpo perde sua força. As pessoas, porém, criadas para a eternidade, elas permanecerão. As plantas que oferecem sombra, um dia secarão. Mas as pessoas viverão eternamente diante de Deus. É por isso que pessoas podem possuir um valor que nenhum conforto material pode possuir. Que insensatez! Como é pequena e desperdiçada uma vida que se preocupa mais com plantas passageiras do que com pessoas criadas para a eternidade. Uma vida assim torna-se espiritualmente tão seca quanto a planta ferida pelo verme. Quantos, ou melhor dizendo, quando vivemos apenas para proteger nossos interesses, nossos confortos e nossas conveniências, diminuímos a própria vida ao tamanho de uma sombra. Jesus ensinou essa verdade quando perguntou: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Portanto, jamais deveríamos sacrificar pessoas para preservar coisas. Jamais deveríamos ferir a alma de alguém apenas para defender os nossos interesses. Jamais deveríamos tratar como secundário aquilo que Deus considera eterno. Então, irmãos, a planta de Jonas não lhe custou trabalho. Ele não a fez crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite pereceu. Mas ainda assim, ele se compadeceu dela. Mas diante dele havia uma grande cidade, cheia de homens, mulheres e crianças, e Deus estava conduzindo Jonas a reconhecer o seguinte: se você lamenta a perda de uma planta passageira, como pode permanecer indiferente à perdição de pessoas? Essa pergunta também alcança a igreja.
alcança a igreja. E eu vou dizer por quê. Podemos nos preocupar com os nossos prédios, com nossa organização, com os nossos horários, com os nossos métodos, com as nossas tradições e nosso conforto. E todas essas coisas podem ter importância, mas jamais podem ocupar um lugar superior. As pessoas que Deus nos chamou para amar e alcançar estão acima dessas coisas. Uma igreja pode preservar perfeitamente sua estrutura e esquecer sua missão. Pode proteger sua rotina e perder a compaixão. Pode discutir intensamente questões secundárias, enquanto homens e mulheres caminham para a eternidade sem Cristo. Portanto, a pergunta que devemos fazer não é apenas como preservar aquilo que temos. Precisamos também perguntar: quem está sendo alcançado? Quem está sendo amado? Quem está sendo conduzido a Cristo? Porque, aos olhos de Deus, pessoas valem mais do que os nossos confortos. As plantas são passageiras, as pessoas são eternas. As plantas foram colocadas em nossas almas, as pessoas foram colocadas em nosso caminho. E Deus espera que usemos aquilo que recebemos para amar aqueles que Ele considera pessoas preciosas. Mas surge uma pergunta ainda mais profunda. E a pergunta é: por que as pessoas realmente importam para Deus? Por que o Senhor demonstra tamanha preocupação com a cidade pecadora como Nínive? A resposta está no último versículo do livro. Mesmo perdidas, essas pessoas importavam profundamente ao coração de Deus. Vejamos então a segunda e última verdade, que realmente importa para Deus. Em segundo lugar, pessoas perdidas importam ao coração de Deus. Irmãos, olhem para cá. Depois de mostrar que Jonas atribuía valor excessivo a uma planta passageira, Deus agora dirige o olhar do profeta para aquilo que realmente deveria despertar a sua compaixão. A compaixão de Jonas está na planta. Agora Deus, depois de todas essas lições, de fazer Jonas refletir sobre a sua escala de valores, Deus agora vai dirigir o olhar dele para aquilo que realmente ele deveria ter compaixão. Versículo 11. Deus diz: Jonas, você tem compaixão de uma planta que não plantou, nem cuidou, não a fez crescer, que nasceu num dia, no outro dia morreu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Acho que Lagarto não tem 100 mil habitantes. Tem 100, cento e poucos. Não? Agora, percebam como Deus encerra seu argumento, estabelecendo aqui uma comparação decisiva. Se Jonas julgava razoável compadecer-se de uma planta passageira, quanto mais o Criador tinha direito de se compadecer de uma cidade inteira. Irmãos, os mais profundos sentimentos de Deus estão reservados às pessoas. A planta estava debaixo da providência de Deus, mas os habitantes de Nínive eram alvo da sua compaixão. Deus não condena Jonas simplesmente por ter apreciado a planta. Não, nós podemos apreciar, meus irmãos, todos os confortos que Deus nos dá. Todas as plantas que Deus faz nascer sobre a nossa cabeça. São dádivas legítimas, assim como aquela sombra era uma dádiva legítima. O problema era não reconhecer que Nínive, mesmo pecadora, era habitada por pessoas
que Deus conhecia, que Deus sustentava, que Deus havia chamado ao arrependimento. E por isso o Senhor pergunta: e não hei de eu ter compaixão? Aqui a expressão não comunica dúvida. Deus não está perguntando a Jonas se deveria ou não ser compassivo. A pergunta possui uma força afirmativa. É uma afirmação que Deus está fazendo. É claro que eu devo ter compaixão. Como poderia eu permanecer indiferente? Como poderia não me importar com a cidade inteira? Como poderia contemplar milhares de pessoas caminhando para a destruição sem demonstrar misericórdia? Meus irmãos, a compaixão de Deus não é um aspecto secundário de seu caráter. Jonas mesmo havia confessado essa verdade no início do capítulo. No início do capítulo 4, Jonas disse: Senhor, sabe por que eu não quis ir à cidade de Nínive? Porque sei que tu és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Então, o profeta conhecia a compaixão divina. O problema é que ele não desejava aplicá-la aos ninivitas. Jonas aceitava que Deus fosse misericordioso em teoria, mas se revoltava quando essa misericórdia alcançava pessoas que ele desprezava. Agora eu pergunto, será que isso só pode acontecer com Jonas? Não, isso também pode acontecer conosco. Podemos cantar sobre a graça de Deus, como fizemos há pouco. Podemos ensinar que o Senhor é misericordioso. Podemos agradecer porque Deus perdoou os nossos pecados. Mas, quando pensamos em determinadas pessoas, talvez desejemos que Deus não lhes ofereça menos paciência do que ofereceu a nós. Talvez desejamos que Deus lhes ofereça menos paciência do que ofereceu a nós. Existem pessoas cuja conversão celebraríamos imediatamente, mas talvez existam outras cuja aproximação de Cristo nos causaria desconforto. E quem são essas pessoas? Pessoas que nos feriram profundamente. Pessoas que possuem uma história muito vergonhosa. Pessoas que defendem ideias que rejeitamos. Pessoas pertencentes a grupos que aprendemos a desprezar. Pessoas que, humanamente falando, não desejaríamos encontrar sentadas ao nosso lado na igreja. Mas a pergunta continua diante de nós: e não hei de eu ter compaixão? Quem somos nós para determinar os limites da misericórdia de Deus? Quem somos nós para escolher quais pecadores podem ser alcançados? Quem somos nós para receber a graça com alegria e depois fechar a porta para outros também a receberem? A igreja não foi chamada para administrar a misericórdia de Deus, segundo as suas preferências. Foi chamada para anunciá-la a toda a criatura. Porque os perdidos, por mais distantes que estejam, continuam importando ao coração de Deus. Notem também como o Senhor descreve Nínive. Ele não diz apenas uma cidade. Ele diz: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Nínive era grande em tamanho, meus irmãos. E essa expressão, grande cidade, aparece repetidamente no livro de Jonas. Era uma cidade de grande influência, uma cidade de grande poder militar e político, mas também uma cidade grande em violência, em crueldade, em pecado.
A grandeza de Nínive não era apenas geográfica. Sua maldade também havia subido até a presença de Deus. É assim que começa o livro de Jonas. Vai e clama a cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu até mim. Deus conhecia perfeitamente a perversidade daquela cidade. Sua compaixão não nasceu da ignorância. O Senhor não poupou Nínive porque desconhecia seus crimes. Não! Ele sabia como aquele povo como aquele povo tratava seus inimigos. Com grande violência, com grande crueldade. Ele conhecia a sua idolatria. Ouvia o clamor daqueles que haviam sofrido em suas mãos. Mesmo assim, Deus enviou um profeta. Mesmo assim, Deus concedeu-lhes uma advertência. Mesmo assim, Deus abriu-lhes uma oportunidade de arrependimento. Isso significa que a compaixão de Deus não depende da dignidade do pecador. Se dependesse, ninguém poderia ser salvo. A compaixão de Deus nasce da sua própria bondade. Nínive não merecia misericórdia. Jonas também não. Os marinheiros também não. Israel também não. Nós também não. A graça deixa de ser graça quando é concedida apenas a quem merece. A maravilha do Evangelho está justamente nisto. Deus se compadece de pessoas que não possuem qualquer mérito para reivindicar sua compaixão. Portanto, quando olhamos para uma pessoa perdida, não devemos perguntar primeiro: ela merece ser alcançada? A pergunta correta é: Deus é poderoso e misericordioso para salvá-la? E a resposta do livro de Jonas é: sim. O Deus que alcançou marinheiros pagãos e uma cidade violenta continua sendo poderoso para salvar os pecadores mais improváveis. Não existe pessoa tão distante que esteja fora do alcance da graça de Deus. Nem história tão manchada que Cristo não possa redimir. O sangue de Jesus é suficiente para purificar todo aquele que se arrepende e crê. E aí Deus prossegue dizendo: naquela grande cidade há mais de 120 mil pessoas. Jonas via Nínive como uma massa inimiga. Deus via pessoas. Jonas enxergava a cidade apenas por sua história de violência. Deus conhecia cada vida que existia dentro de seus muros. Mais de 120 mil pessoas. Isso aqui não é apenas um número. Ali havia homens, mulheres, crianças, famílias, pessoas com histórias, pessoas com dores, pessoas com medos, pessoas que comiam, trabalhavam, dormiam e esperavam pelo dia seguinte. Pessoas que viviam longe de Deus e caminhavam para a condenação. Então, a compaixão de Deus não olha para multidões de maneira impessoal. Quando Jesus contemplou as multidões, não enxergou apenas uma grande quantidade de gente. O Evangelho diz que Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A multidão não apagou o valor do indivíduo. Cada pessoa importava. Também, meus irmãos, precisamos olhar assim. É fácil olhar genericamente sobre os perdidos, mas os perdidos possuem nomes, moram em nossa rua, trabalham ao nosso lado, estudam com os nossos filhos, sentam-se conosco à mesa, fazem parte da nossa família. Alguns entram em nossa igreja, em nossas igrejas, e saem sem que ninguém perceba a sua dor. Outros vivem próximos de nós há anos, sem jamais ouvirem uma explicação clara do Evangelho.
Quando pensamos em missão, não devemos pensar apenas em multidões distantes. Precisamos pensar nas pessoas que Deus colocou diante de nós. Quem em nosso convívio ainda não conhece a Cristo? Por quem temos orado? A quem temos servido? Com quem temos compartilhado a esperança do Evangelho? Quem precisa perceber através de nossa vida que é importante para Deus? O Senhor acrescenta que essas pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E essa expressão tem sido interpretada de maneiras diferentes. Pode se referir às crianças pequenas que ainda não possuíam discernimento, se referir às crianças pequenas que ainda não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Se tem 120 mil crianças nessa condição, e você imagina a população inteira, vai para mais de 1 milhão, né? Se referir a essas crianças. Mas também pode descrever de maneira mais ampla a ignorância moral e espiritual dos habitantes de Nínive. Ainda assim, naquele contexto, uma cidade de 120 mil pessoas era muita gente. Era muita gente, né? Em ambos os casos, a ideia permanece clara. Deus olhava para uma população profundamente ignorante e sentia compaixão. Seja 120 mil ou 1 milhão. Os ninivitas eram responsáveis pelos seus pecados. A ignorância não os tornava inocentes. Por isso Deus enviou Jonas para anunciar o juízo. Contudo, a sua condição despertava a misericórdia divina. Eram pessoas que não conheciam a verdade, não possuíam a revelação recebida pela nação de Israel, pessoas que viviam escravizadas na idolatria, pessoas que tinham a sua consciência deformada por uma cultura violenta, pessoas que necessitavam desesperadamente da palavra de Deus. Jonas, olha o contraste, Jonas possuía conhecimento, Nínive possuía ignorância. Jonas conhecia o caráter de Deus, Nínive, os ninivitas, não sabia discernir nada quanto às coisas de Deus. Jonas havia recebido a palavra de Deus, Nínive agora precisava ouvi-la. Mas, em vez de usar seu conhecimento para conduzir os ignorantes à verdade, Jonas usava sua teologia para justificar sua falta de compaixão. Aqui existe uma advertência muito séria para nós. Qual é a advertência? O conhecimento das Escrituras deveriam tornar o nosso coração mais compassivo e não mais orgulhoso. Isso é interessante, porque às vezes nós conhecemos mais as Escrituras e nos tornamos mais orgulhosos, quando o nosso coração deve nos tornar mais compassivos. Quanto mais conhecemos a verdade, mais deveríamos desejar que outros também a conheçam. Quanto mais compreendemos a gravidade do pecado, mais urgentemente deveríamos anunciar o Salvador. Quanto mais conhecemos o juízo vindouro, mais profundamente deveríamos nos importar com aqueles que caminham para ele. Não recebemos a verdade para nos sentirmos superiores aos perdidos. Recebemos a verdade para servi-los. Não fomos iluminados no entendimento para zombar de quem vive nas trevas. Fomos chamados para anunciar a luz. A ignorância espiritual do mundo não deve produzir desprezo em nós. Deve produzir compaixão, oração e missão. Quando vemos pessoas confusas, presas em ideologias, dominadas por vícios ou vivendo abertamente no pecado, nossa primeira reação não pode ser apenas indignação. Precisamos lembrar, essas pessoas não sabem discernir. Isso não significa aprovar seus pecados. Deus não aprovou a maldade de Nínive, mas significa olhar para eles como pessoas que precisam ouvir a verdade e ser alcançadas pela graça.
Verdade sem compaixão transforma-se em instrumento de orgulho. A compaixão sem verdade transforma-se em sentimentalismo. Então Deus enviou Jonas porque se compadecia de Nínive. Mas a mensagem enviada foi: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então a verdadeira compaixão não esconde o juízo. Ela anuncia o perigo para que o pecador possa correr para o refúgio. Portanto, amar os perdidos não é confirmar as suas escolhas, é dizer-lhes a verdade com lágrimas nos olhos, adverti-los sobre o pecado e apontar para a cruz e mostrar que existe perdão para todo aquele que se arrepende e crê, e desejar sua salvação mais do que desejamos vencer uma discussão. No final do versículo, Deus ainda acrescenta: e também não hei eu de ter compaixão de muitos animais? Então, essa expressão revela a amplitude do cuidado divino. Deus não se importa apenas com as pessoas. Toda a criação está debaixo da sua providência. Os animais daquela cidade também sofreriam caso o juízo destruísse Nínive. E Jonas estava preocupado apenas com o quê? Uma única planta. Deus estava atento a uma cidade inteira, aos seus habitantes e até aos seus animais. Nada escapa ao cuidado do Criador. Aquele que faz nascer a planta, envia o verme e dirige o vento. Também esse sustenta cada criatura que possui vida. Mas a menção dos animais também torna ainda mais constrangedora a atitude de Jonas. Até os animais estavam incluídos na preocupação divina. Jonas, porém, não demonstrava compaixão sequer pelas pessoas. Seu coração era mais estreito do que o cuidado providencial de Deus. Irmãos, pergunta final do livro de Jonas revela o coração do Senhor. O que é que a gente consegue enxergar aqui no coração do Senhor? Que Deus se importa com as pessoas perdidas. Que Ele conhece seus pecados, mas também enxerga a sua miséria. Ele vê sua rebeldia, mas também enxerga a sua ignorância. Ele conhece o juízo que merecem, mas se alegra em demonstrar misericórdia aos que se arrependem. Olha, se as pessoas perdidas importam ao coração de Deus, precisam também importar ao coração da igreja. Uma igreja pode afirmar que acredita em missões e continuar completamente voltada para si mesma. Pode defender a evangelização e nunca se aproximar dos vizinhos ou convidar alguém para ouvir a palavra. Pode falar sobre a perdição sem sentir tristeza pelos perdidos. A compaixão de Deus nos chama para fora de nós mesmos. Ela nos chama a olhar para a cidade, a perceber as pessoas, a enxergar a sua confusão espiritual, a anunciar a verdade, a servir com paciência e orar com perseverança. E a confiar que o mesmo Deus que transformou Nínive continua transformando pecadores por meio do Evangelho. Dessa forma, eu quero chegar à conclusão, dizendo o seguinte: irmãos, depois de tudo que ouvimos, a pergunta que permanece diante de nós é simples e inevitável. Lembra o título da mensagem? O que realmente importa para Deus. Mas a pergunta agora para nós é: o que realmente importa para nós? Depois de tudo que ouvimos, a pergunta é essa. Jonas mostrou, o texto de Jonas, que analisamos aqui, 4, de 9 a 11, mostrou duas verdades. Mostrou que, primeiro, as pessoas valem mais do que os nossos confortos. Segundo, que as pessoas perdidas importam o coração de Deus. A planta era passageira,
as pessoas são criadas para a eternidade. A planta oferecia sombra ao profeta. As pessoas necessitavam desesperadamente da misericórdia de Deus. E aqui precisamos examinar o nosso coração. E eu volto a perguntar: o que ocupa maior espaço em nossas preocupações? A preservação da nossa rotina ou a salvação das pessoas? A comodidade ou a missão? As coisas que possuímos ou as pessoas que Deus colocou no nosso caminho? Estamos dispostos a abrir mão de tempo, recursos e conforto para que alguém seja conduzido a Cristo? Ou nos tornamos tão apegados às nossas plantas que já não conseguimos enxergar a cidade? Talvez exista alguém de quem você já desistiu. Um filho, um cônjuge, um familiar, um vizinho, alguém que se afastou da igreja. Talvez você pense, essa pessoa nunca mudará. Mas Nínive nos lembra que aquilo que parece impossível para nós, não é impossível para Deus. O Senhor é capaz de alcançar os pecadores mais improváveis e fazer nascer arrependimento onde enxergamos apenas rebeldia. Por isso, não deixe de orar, não deixe de amar, não deixe de anunciar a verdade. Continue esperando na ação soberana de Deus, porque a mesma palavra que alcançou Nínive continua poderosa para salvar. E ao concluirmos este livro, percebemos que Deus estava buscando dois tipos de pecadores. Um estava dentro da cidade, o outro estava sentado do lado de fora dela. Não é maravilhoso ver isso? Os ninivitas dentro da cidade e Jonas fora dela. E Deus estava buscando os dois. Deus buscou Nínive em sua violência, mas também buscou Jonas em sua dureza de coração. Deus suspendeu temporariamente o juízo sobre a cidade e pacientemente continuou tratando seu profeta. Isso nos mostra que a graça de Deus não alcança apenas os pecadores declaradamente perdidos. Ela também continua trabalhando no coração dos seus servos. Mas a pergunta final do livro nos mostra quanto necessitamos de alguém maior do que Jonas. Jonas foi enviado à cidade, mas não desejava a salvação dos ninivitas. Cristo veio ao mundo porque desejava buscar e salvar o perdido. Jonas saiu da cidade e ficou do lado de fora, esperando que o juízo caísse sobre os pecadores. Jesus saiu da cidade, carregando a cruz, para que o juízo caísse sobre ele. Jonas desejava misericórdia para si, mas condenação para seus inimigos. Cristo recebeu a condenação que seus inimigos mereciam, para que eles recebessem a misericórdia. Jonas não estava disposto a perder seu conforto pelos ninivitas. Cristo deixou a glória do céu, assumiu a forma de servo e entregou a própria vida por pecadores. Jonas preferiu morrer a não ver seus inimigos perdoados. Cristo decidiu morrer para que seus inimigos fossem perdoados. Na cruz, vemos o que realmente importa para Deus. Está aqui a resposta da pergunta, que é título do nosso sermão. Não porque o ser humano possua algum mérito diante dele, não porque sejamos dignos de sua graça, mas porque Deus, em sua misericórdia, decidiu salvar um povo para si. Cristo não apenas falou sobre compaixão, ele demonstrou compaixão. Ele tocou os leprosos, recebeu pecadores, chamou publicanos, acolheu os desprezados, chorou sobre Jerusalém e foi até a cruz para abrir o caminho da reconciliação com o Pai. E olhando para esse Cristo, que nosso coração começa a ser transformado. Somente Ele pode nos libertar da indiferença. Somente Ele pode fazer com que pessoas importem mais do que os nossos interesses. Somente Ele pode colocar em nós compaixão pelos perdidos. Somente Ele pode fazer com que deixemos a sombra, olhemos para a cidade
e participemos da missão de Deus. Portanto, irmãos, não terminamos o livro de Jonas apenas admirando a paciência de Deus com o profeta ou a sua misericórdia para com Nínive. Terminamos respondendo à pergunta do Senhor: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Sim, sim, Senhor. As pessoas importam para ti, os perdidos importam para ti, a cidade importa para ti. E se importam para ti, importam também para nós. Que Deus nos conceda a graça de usar nossas plantas para servir as pessoas. Que Deus nos dê olhos para enxergar aqueles que estão perdidos. Que Deus nos dê lábios para anunciar o Evangelho. Que Deus nos dê joelhos para orar. Nos dê mãos para servir. E que nos dê um coração cada vez mais semelhante ao coração de Cristo. Porque no fim, aquilo que realmente importa para Deus deve tornar-se também aquilo que realmente importa para nós. Amém. É assim que termina o livro de Jonas. Com uma pergunta. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor compassivo, cheio de misericórdia, nós te damos graças pela tua palavra, que mais uma vez foi aberta diante de nós. Reconhecemos que muitas vezes nosso coração se parece mais com o de Jonas do que gostaríamos de admitir. Confessamos que frequentemente valorizamos mais nossos confortos do que as pessoas. Protegemos nossos interesses mais do que tua missão. E demonstramos pouca compaixão por aqueles que ainda estão longe de Cristo. Perdoa-nos, Senhor. Agradecemos porque o Evangelho nos apresenta alguém maior do que Jonas. Teu filho amou seus inimigos, entregou-se por pecadores, abriu o caminho da reconciliação contigo. E rogamos que tu nos modele a imagem de Cristo. Dá-nos um coração sensível aos perdidos, olhos para enxergar as pessoas que colocas em nosso caminho, coragem para anunciar o Evangelho, perseverança para orar e disposição para servir. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes, que aquilo que realmente importa para ti passe a ocupar também o primeiro lugar em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. Receba a nossa gratidão, Senhor. Fortalece-nos para a semana que se inicia e usa-nos como instrumento da tua graça para a glória do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé.